As escolas são instituições imprescindíveis para o desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas, das organizações e das sociedades. Conscientes dos seus valores e buscando levá-los ao seu melhor desenvolvimento, o povo de Santo Antônio do Grama começou a sonhar com o seu justo direito à autodeterminação. Esse é o Memórias, Histórias por Trás de um Povo. E hoje vou contar para vocês como foi o processo de emancipação do município e o início da educação. Menina, naquele tempo, a gente não tinha muita paz aqui não, sabe? Eles ficavam mandava nós pra lá, mandava nós pra cá. Ora nós era daqui, ora nós era de lá. Deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer um negócio aqui, mas eu não aconselho vocês fazerem não, viu? Esses meninos de novo agora não sabem muito como é que funciona esses trem. Cá. Isso aqui, menino, é um vício, tá? Deixa eu falar com você, espia só. Quando isso começou aqui, nós não tinha paradeiro certo não, sabe? Aí iniciou, nós era de Jequiri. Nós pertencia que povo lá de Jequiri. Aí de Jequiri era bom, menino. Eu já cansei de bater perna daqui lá no Jequiri, uai. É pertinho daqui? É ali mesmo, senhor. Aí eu ia lá direto. Depois, eles passaram nós de Jequiri lá pra Rio Casca. Rio Casca, você sabe onde que é, né? Aqui pertinho também, é ali. Aí, menino, de Rio Casca, naquela época, Rio Casca nem chamava Rio Casca. Era, Nossa Senhora da Conceição do Casca. Espia só. Um cavaco de um nome, né? Pra cidadezinha pequenininha assim, uai. Aí, e lá ainda tinha um pseudônimo. Tinha. Lá, eles costumavam chamar, lá é Terra dos Bicudos. E aí vocês já imaginam como é que eles chamavam nós aqui, né? Imagina não? Uai, eles conheciam nós como Grama dos Bicudos, rapaz. Então, durante muito tempo, eles chamavam nós de Grama de Bicudo, né? Aí depois, eles passaram nós de Rio Casca, voltou com nós pra Jequiri. Eu achei bom, né? Eu gostava bastante de lá de Jequiri, né? Aí, com um pouco que não, eu tava acostumando com aquele trem de novo, todo mundo indo. Ele mandou nós pra Ponte Nova. Ponte Nova é a capital nossa aqui, né? Referência nortenha é Ponte Nova, né? Mas é bom também. Mandou nós lá pra Ponte Nova. Aí, menino, de Ponte Nova, aí ficou um tempo e manda nós pra Abrecampo. Vai escutando, bota sentido que eu tô falando com você. Mandou nós pra Abrecampo. Aí eu comecei a ficar meio desinquieto com aquilo, né? Aqui eles me escutavam bastante, bobo. Hoje em dia que eles não estão dando muita ideia assim pra velho, não, sabe? Mas antes eu falava o negócio, menino. E de primeira eles me respeitavam demais nesse trem, né? Agora não tá tendo muito isso mais, não. Eu tava ficando meio cabreiro com aquilo, meio estressado. Aí eu começava a fumar, mesmo. Foi aí que o negócio desandou, mesmo. Eu falei assim, ó, eu vou dar uma chance só mais pra esse pessoal. Com pouco que não, de Abrecampo, eles voltam com nós pra Rio Casca. Mas aí eu falei, não.
Não pode ficar de jeito nem mais um minuto, não, ai. Vocês estão achando que é o quê? Aí, menina, aqui no grama, eu chamei o compadre Chico Nicolau. Chico Nicolau foi um homem muito bom aqui na cidade, né? Ele ajudou um homem pra frente, assim, de tudo. Ele ajudou nós bastante aqui também. Aí eu chamei o compadre Nenico, menino. Falei, ó, compadre Chico. Falei, ô compadre Chico, nós não podemos deixar esse negócio acontecer, não, hein? Eles mandam nós pra lá, mandam nós pra cá, mandam nós pra lá de novo. Aí, compadre Chico tomou as rédeas do negócio, sabe? Ih, menino, mas é pano pra mais de metro, viu? Chico Nicolau, que era o líder político lá de Santo Antônio do Grama, né? E o líder de Rio Casca era o Dr. João Camilo, o médico. Dr. João Camilo queria se candidatar a deputado estadual. A negociação era que Chico Nicolau e seus seguidores o apoiassem na candidatura e ele, como chefe político de Rio Casca, autorizaria a Câmara a conceder a autonomia para a cidade. Na época, Santo Antônio do Grama estava no auge da produção de cebola, o que pesou muito na decisão de Dr. João Camilo. Então ficou o acordo, mas ele tinha que ser selado lá em Belo Horizonte. E segundo Olívio Leão, que Olívio Leão é fiel seguidor de Chico Nicolau, ele achava muito difícil Chico Nicolau estender a mão para o Dr. João Camilo, porque eram dois chefes políticos, ele do distrito de Santo Antônio do Grama e Dr. João Camilo de Rio Casca. Mas não só Olívio Leão, mas também outros companheiros de Chico achavam muito difícil Chico estender a mão para um adversário que na época era considerado até inimigo político. De repente Chico chegou. Segundo Olívio Leão, ele falava pouco, homem de poucas palavras, chegou e sentou lá na mesa. Aí, pessoal, ficou tudo em silêncio. Daí a pouco entra o Dr. João Camilo lá na sala. Entrou, o pessoal tudo voltou-se para ele, olhando. Ele entrou e aproximou da mesa. Nesse momento, Chico Nicolau se levantou, estendeu a mão para ele, apertou e disse: "Para o Grama eu faço tudo." E Dr. João Camilo disse: "Pois o Grama está emancipado." Isso aí foi quando? Foi em 12 de dezembro de 1953. Grandes nomes contribuíram para a educação de Santo Antônio do Grama, principalmente os primeiros que enfrentaram bastante dificuldade na luta contra a ignorância que predominava na nossa terra. Deve ser lembrado como o professor benemérito Manuel Dias da Fonseca, professor da zona rural que levava as primeiras luzes do saber ao Taquaral, Serra Queimada, Córrego dos Maias, Romeiro, Córrego Grande, entre outros, e que fazia da sua casa local de ensinamento dos pequenos, moços e também dos idosos. Era muito comum o ensino na zona rural, ou por professores particulares, para quem tinha condições de oferecer essa educação para seus filhos, e os outros dependiam da boa vontade de conhecidos, que já dispunham do saber para ensiná-los. As escolas da zona rural não deixavam a desejar. Por mais difícil que fosse, as horas dedicadas ao conhecimento, as professoras davam o seu melhor para ajudar cada criança que se esforçava para estar ali. Comecei a estudar também, na mesma época, eu comecei com 9 anos na escola, meu pai pagou um professor para me ensinar, porque ele não me deixava vir estudar na rua, porque eu era a primeira filha moça, ele achava que eu tinha que ser pura demais da conta, então ele não deixava eu sair, não. Ele falava, não, que estudo é só para os homens. Os meninos vinham estudar e eu continuava lá. Aí, quando eu tinha 9 anos, além de eu trabalhar, ele pagou um professor para me ensinar. Era umas 3 horas por dia. Eu tinha aquelas 3 horas por dia para me estudar. Era uma moça que chamava Isabel, filha de Eduardo dos Reis. Ela só tinha admissão, que se falava antigamente. Quinta série, eles falavam de admissão. Ela só tinha feito isso, pai pagou ela para me ensinar. Era 3 horas por dia, eu parava o serviço e ela estudava 3 horas por dia. E aprendi
Com 6 meses, eu aprendi a ler, escrever e fazer as 4 operações de conta. Mas assim, tem uma pessoa no Grama que eu admiro muito, que é a Celeste. Celeste, ela dava pré, primeira, segunda, terceira e quarta. Todo mundo numa sala só. E o desempenho dos alunos dela, tanto no português quanto na matemática, era surpreendente. Eu já tinha 8ª série, naquela época aceitava a professora leiga. Aí eu conversei com o papai, e papai veio aqui no Grama, conversou com a Afrânio, na época, que era o prefeito. Aí foi dia 18 de março de 86 que eu comecei a trabalhar lá no Pouso Alto. Aí para mim foi tudo novo esse primeiro dia, diferente assim, que você nem sabia o que você ia fazer. Mas graças a Deus, vencemos. Eu comecei aqui na escola dos Frades, Córrego dos Frades, né? E a gente ia de carro, né? A prefeitura dava o carro, a gente ia e tal. E na hora de voltar, o carro também buscava a gente. E lá a gente tinha eu ficava com duas turmas de pré e segunda série. Lá tinha alguns livros e dava material, dava caderno, lápis, borracha, levava as merendas, nessa época levava para a cantineira fazer, né, no caso Tereza. E plano de aula, assim, eu lembro das minhas professoras que tinham caderno de plano. Aí eu comecei a fazer também os planos de aula. E foi assim do zero. E também trabalhei também na escola do Leda. Leda também, que era do estado também. Lá eu trabalhava lá à noite também, dando aula também para o pessoal do EJA também à noite. E era eu e Irene Lorpão, só que a gente dormia lá, dormia dentro da escola. Aí a gente, no outro dia de manhã, às 5 horas da manhã, a gente estava em pé para vir embora. Era multisseriado e 4 turmas na mesma sala. Aí sempre a gente colocava um quadro para uma parede e virava as carteiras para aquele lado, outro quadro para outra parede. E você ficava ali direto, rodando ali. Eu nunca fui de sentar dentro da sala de aula por isso. Eu nunca tive tempo de ficar sentado. Sempre queria dar assim, né, dar o máximo de mim para os alunos. O primeiro grupo escolar do Grama funcionou na rua Padre João Coutinho, próxima à Praça da Matriz, uma casa assoalhada com pátio escolar que tomava conta da frente e de uma lateral do prédio. Ao lado era o famoso Bar do Caturrinha. Com a emancipação do município e uma vez empossado, o primeiro prefeito José Flaviano Baião, Sr. Mizinho, cuidou em dar ao Grama um moderno prédio escolar. Em 20 de julho de 1958, foi inaugurado na praça que levava o nome do saudoso Manuel Dias da Fonseca. Naquela ocasião, eu quebrei pedra ali para construir aquele grupo, para ajudar a construir aquele grupo. Eu me lembro muito bem, eu tinha os meus primos que trabalhou de pedreiro ali, o filho de Zé Dalino, Zé Faustino, né? E naquela ocasião, eu me lembro, Zé Catrambinha era o mestre de obra, ele comandava aquilo ali, foi na época, nas décadas de 50, né? Que 55, 56 por aí. Aí que começou a construir aquele grupo. Eu comecei a estudar aqui no Grama, na Escola Estadual Mariano Gomes, e morava na Boa Vista. Eu já morava na Boa Vista nessa época, 7 anos de idade, né? E a gente vinha a pé e voltava todos os dias. Aí eu continuei estudando aqui no Grama, fui terminei a 4ª série.
quando ia embora, os pais da gente, a gente já ia direto para a roça para trabalhar. Os pais da gente já estavam na roça esperando, já com a marmita e a roupa da gente, que você ia direto. E à noite que você ia fazer as atividades escolares. A escola, eu lecionei muito primeiro ano, a gente não podia escolher a turma que quisesse, não. Sempre eu trabalhei com criança de nível baixo. Mas eu era uma professora, eu me sentia dedicada, gostava da profissão, mas eu era muito enérgica. Principalmente na parte de quinto e oitavo. A equipe que eu trabalhava era uma equipe muito boa, me dava segurança, sabe? Além dessa segurança que eles passavam para mim e que eu passava para eles, eu tinha, por exemplo, a Rita Braga, do Carmo Braga, Dadá, Dona Arlete, eram pessoas assim que eu era nova naquela época. E das diretoras, do pessoal que dirigia a escola, a mais nova era eu. Não lembro qual idade que eu tinha naquela época. Eu acho que eu tinha 24, 25 anos. Mas de primeira a quarta, naquela época, os meninos vinham da roça, descalço, traziam os materiais de saquinho de arroz, de bornal, feito de tecido, carregado no ombro. Na época de chuva chegavam muito molhados, a gente tinha que colocar o jornal, o Minas Gerais, o jornal oficial do estado, debaixo da camisa de cada um, para não resfriar. Usava-se muito a merenda, cada um trazia sua merenda, eles traziam banana, traziam batata doce assada, entendeu? Trazia coisa caseira. Você não via muitas vezes comprar-se um pão. Tinha Pedro Braga ali na praça, que atendeu muito a escola, né? Comprava lápis, caderno, alguma merenda, algum docinho, isso era raro. Primeira professora, a gente não esquece não, Vera Pontes. Lindíssima. A gente ficava encantado, sabe? Um cabelo assim, castanho. Eu tenho certeza que é sem pintura, sem esses negócios de hoje em dia, prancha, sem nada. Porque não tinha essas coisas não. Ai, dona Vera Pontes. Dentre tantas professoras que eu tive, uma assim, né, me chamou muito, que me incentivou a ser professora, que era Aparecida Frade, irmã do Expedito Frade, do falecido Expedito Frade. Eu tive tantos professores assim que me marcaram muito. Dona Rita, né, Rita Braga, Magda, tia Cláudia mesmo, deixa eu ver quem mais, Marisa Zinato, foi a professora que me ensinou a gostar de matemática mesmo, porque eu detestava, foi com ela que eu aprendi a gostar, entender o que é matemática. São muitas professoras, é difícil falar só de uma, entendeu? Porque graças a Deus eu só tive professoras muito boas. A denominação Mariano Gomes justifica-se pelo fato de o senhor Mariano Gomes ter sido um homem de excelentes dotes intelectuais. Exemplar chefe de família, não mediu esforços proporcionando aos 11 filhos um futuro promissor, sendo mais tarde um de seus filhos o engenheiro responsável pela construção do prédio, o Dr. Nilon Gomes. Mariano Gomes não era filho da terra, mas dedicou-se com especial carinho à terra da esposa e dos filhos, amando-o como se fosse a sua. Sentindo a carência de um ensino primário na terra, foi até a sua cidade natal, São Domingos do Prata, e trouxe o primeiro professor formado para lecionar os filhos e demais crianças da região. Isso em meados de 1895. Os alunos, eles eram frequentes, muitos chegavam em casa e ia trabalhar na roça. E naquela época era uma cartilha que a professora tinha, uma só. Ela tinha que chamar aluno por aluno na mesa para ensinar o aluno. A gente fazia os cartazes com folha desse jornal Minas Gerais.
Papai tinha venda, tinha bobina de papel, a gente tirava muitas vezes. Eu era muito exigente com os meninos, sim, bastante exigente. Exigente no sentido do que se escrevia numa questão que eu perguntasse na prova. Por exemplo, a palavra resolva. Se eu te peço para resolver um problema para mim, eu quero uma solução daquele problema. Então, por exemplo, hoje eu vejo que as coisas não andam assim na matemática, mas a palavra resolva, ela requer uma solução. Então, quando o menino resolvia uma equação, no final ele tinha que me dar a solução, que era um S e com a resposta. Eu não gostava muito da mesmice, até hoje eu não gosto de mesmice em sala de aula, não gosto. Não gosto. Até a cartilha, a gente tinha a cartilha para usar, mas eu gostava de pegar as palavras diferentes, fazer assim as matrizes lá assim, rodar no mimeógrafo, sabe? Os textinhos assim. Uma vez no mês tinha as datas cívicos sociais, elas eram comemoradas com auditórios, com cada número artístico lindo. A professora era obrigada a ensaiar as turmas, apresentar. Ó Santo Antônio do Grama, de quem tanto ouço falar, é bem justa a tua fama, eu a posso proclamar. Do seu solo alviçaleiro vive um povo singular, que recebe hospitaleiro quem te vem aqui visitar. Que recebe hospitaleiro, quem te vem aqui visitar. Da tua zona sai o queijo, saboroso ao paladar. Sua cachaça é um grande desejo do visitante logo provar. E com as suas rodas d'águas, noite e dia a girar, ó desface muitas mágoas e as cebolas a cantar. Ó desface muitas mágoas e as cebolas a cantar. A gente realizava coisas muito boas na escola, feiras culturais, feiras de ciências, sabe? Eu adorava as feiras culturais, porque trazia muita riqueza para as pessoas que iam assistir. Os campeonatos, pelo amor de Deus, gente, o campeonato era feito no chão de terra batida e os meninos pendurados lá no morro. E eu gostava muito de fazer projetos, sabe? Ai, que delícia que são projetos, adoro, gosto muito mesmo. E aí eu fiz um projeto com uma turma de 8ª série, que hoje a gente chama de 9º ano, sabe? É um projeto de jornal na escola. Então, assim, nós visitamos o jornal Folha de Ponte Nova, Rádio Ponte Nova, era tudo que envolvia notícia, entendeu? A gente visitou. Então, assim, de repente eu parava a matéria lá que estava no livro e não tinha problema, não. Porque ali os meninos estavam escrevendo, estavam lendo, estavam produzindo, né? E estava tudo ali junto, gramática, estava tudo. Esse hino ao grama foi uma gincana, a gente tinha muita gincana. Então, foi dado para a gente fazer um hino para o grama, entendeu? E o nosso hino que ganhou. Mas depois sumiu, nós ganhamos a bandeira, eu acho que eles melhoraram a bandeira que nós fizemos, que é a de hoje. Eu me lembro que tinha a cana, tinha o café, tinha o leite, tinha a pinga, tudo na bandeira, que era a riqueza daqui da época. Reuniões de pais para ter frequência, eu fazia sorteio de prêmios e todo mundo chegava, recebia um númerozinho e sorteava lá o prêmio e tal. Um pão de prato, uns coedores de arroz, coisas de cozinha, sabe, coisas de casa. E as donas ficavam felizes demais. Eu fui trabalhar na escola, eu muito curiosa, né? Eu ficava ouvindo as pessoas, as professoras dar as aulas lá. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um ano. Aí, Vânia Lopes falou assim, quem não tiver 4ª série não pode colocar requerimento, colocar CAT mais na escola. Faltava 2 anos
faltava 2 meses para a aula terminar. E eu fui para a escola, e eu tinha estudado só 6 meses até naquela época. Eu fui para a escola, e eu lá, eu pensei, não, eu vou fazer 4ª série, faltava só 2 meses para terminar o ano. Eu fui, meu filho, matriculei, entrei na escola e consegui 4ª série com 2 anos de estudo, com 2 meses, não, foi 8 meses. Com 8 meses eu consegui a 4ª, né, porque eu tinha estudado 6, pequenininha. Aí eu fui mais 2 meses. Mas eu sabia muito, porque eu buscava muito, eu estudava muito. Teve um dia que a professora foi dar uma prova, eu lembro como se fosse agora. Ela falou assim, eu vou dar a prova para vocês, porque Darquinha tem condições de fazer 5ª série. Tanto que eu aprendi sozinha, que eu fui buscando sozinha, de ouvir meus irmãos que vinham na escola e os pontos era tudo oral. Então eu lia tudo oral, aí eu fui gravando aquilo na mente. Quando ela perguntava sobre Tomás Antônio Gonzaga, sobre Tiradentes aí em Ouro Preto, Tomás Antônio Gonzaga, eu sabia que tudo da cabeça. Eu falava, não, mas é assim, assim, assim. E contava para eles, para os meninos, porque eu já tinha lido e já tinha guardado na mente. Ah, eu pegava parte para lavar, eu lavava a janela. Para mim não tinha... Porque às vezes não tinha... esquentava a cabeça com alguma coisa de escrita com Carminha, por exemplo. Eu falava, não, vou aliviar um bocado aqui agora, eu vou lavar o pátio do meio. Aí ia lavar um pátio, eu chamava uma das meninas, eu ia organizar a despensa, ou fazer um outro serviço assim que não gastava muito fosfato. Só para a gente poder passar uns minutos, depois você volta para aquele serviço de novo. Eu agendava o cinema para os trabalhos serem apresentados lá. Porque, assim, eles podiam arrumar o cenário antes, sabe, assim, porque para não bagunçar demais a escola e tudo. E eu pedia até professora, assim, uma aula, gastava 3 aulas, sabe? Porque eu pedia às professoras, assim, me empresta sua aula, assim, e aí a outra professora também ia. E a gente chamava, assim, o 2º ano, o 1º ano, sabe? Para poder assistir também, porque só para turma, às vezes ficava meio assim, e chamava o ensino médio todo para ir, dependendo do assunto também, ia até o 9º ano, porque eu acho que quando tem público, né? Teatro tem que ter público, a gente fica mais entusiasmado. Sempre gostou de ajudar lá na escola também, mano. Molecão pra danar, todo mundo gostava de ir lá, chateava. Ô, Davi, vem trocar essa luz aqui. Ô, Xen, deu a luz, deu a luz. É desse jeito. Segundo os alunos, eu era uma professora brava demais da conta. A minha característica marcante é que eu era uma professora brava e era uma diretora brava. Eu lembro que Jorge falava comigo assim, que o dia que eu viajasse, que eu fizesse um cartaz meu e colocasse no corredor, que ninguém ficava no corredor. Todo mundo ficava dentro das salas, quietinho, procedendo direitinho. A escolaridade do curso primário já não era mais suficiente na preparação do jovem para a vida profissional. A maioria das famílias gramenses não tinham condições de educar os filhos fora do município. Até então, a prefeitura ajudava no transporte para os que estudavam em Rio Casca, mas o benefício não tinha como atingir toda a população. A maioria dos jovens tinham que se contentar com o diploma de ensino primário. Com o apoio do prefeito municipal Francisco Moreira Salgado, do pároco João Francisco Ribeiro e do povo em geral, o Dr. Joércio Emílio Pinto Moreira, gramense, liderou o movimento para a criação de uma instituição de ensino secundário na cidade. E no governo de José Salgado Baião, foi criada a Fundação Educacional Gramense, o FEGRA. O educandário recebeu o nome de Ginásio Secundário Gramense Dr. Vicente Bretas Cupertino. No decorrer do ano de 1972, deram início às aulas, com a construção em fase de acabamento, e em 1973 foi inaugurado o 2º prédio escolar da cidade. E comecei meu trabalho de matemática na escola, e era lá, como disse o povo, né, na rua de baixo. E iniciei meu trabalho, a diretora na época era a Dona Vânia, uma pessoa muito solidária, uma pessoa que eu gostei muito de ter conhecido. O Mariano Gomes, o prédio dela é a FEGA, depois que se tornou estadual, é que fez a junção.
A FEGA passou a fazer parte da Mariano Gomes, que já era estadual. E nós tínhamos 2 prédios, né? O lá da Rua de Baixo e cá da Mariano Gomes. E nós tínhamos, na época, 1.094 alunos. E era uma escola muito grande, a gente tinha que dar conta. Eu não tinha carro, tinha que levar alguma coisa para outra escola, fazer merenda. Comigo não tinha tempo ruim, não. Punha uma bacia na cabeça com algumas coisas e ia lá para Rua de Baixo levar as coisas pro pessoal do outro prédio, né, do prédio 2. Começando uma creche na loucura, né? Ali no ginásio, no antigo ginásio, era um prédio grande ali que fechou com uma madeirite no meio e ficou posto de saúde lá e creche cá. Era muito doido e muito bom, porque a cozinha da creche estava lá no posto de saúde. Na segunda-feira nós fomos ali para o prédio do ginásio, arrumar o lugar da creche, as mulheres chegaram com os meninos. A nós já vinha trazer, não, mas agora eu já vou apanhar café, então dá para cá, então passa para dentro. Dona Maria Rosa era uma negra imensa, autona, com seios enormes, além de parteira, muito carinhosa com criança, ela gostava de criança. Quando nós fomos mesmo lá para cima, nós fizemos assim, um chá de panela na cidade para a creche. Foi uma coisa muito bonita que o Grama fez. Desde caneco de alumínio, prato de plástico, caneco de plástico, até lapiseira, tesourinha. E a Dona Maria Rosa não era alfabetizada, ela não sabia ler e nem escrever. Então ela recebia as cartas da filha, a mamãe que lia as cartas e ela ditava o que ela queria para a mamãe responder, até eu completar 7 anos de idade. A partir do momento que eu fui alfabetizada, com 7 anos, né, quem passou a escrever essas cartas para Dona Maria Rosa fui eu. Mas aí eu fiz a horta. E a horta dava a nossa verdura, dava toda a verdura da creche. Verde de folha, cenoura, tinha abóbora, tinha chuchu, tinha tudo. Mas a creche estava em cima e embaixo tinha a Rua do Campo. E as casas da Rua de Baixo tinham galinhas. Então a coisa mais comum que tinha era eu chegar na creche de manhã, abrir o portão 6h30, aí eu ia aguar a horta antes dos meninos chegarem. E quando eu chegava lá, minha horta estava assim, porque as galinhas tinham subido no barranco e tinham pulado na cerca e tinha ido dentro da horta. Revirava a horta toda, comia a horta toda, estragava a horta toda. Aí eu descia em todas as casas da rua aqui embaixo e falava com um por um. Na 4ª vez eu não tive outro jeito, chamei Nilza, falei, Nilza, você sabe fazer arapuca? Ela falou, sei fazer uma bitela, Silvia, então faz. Cedo, quando eu chegava, tinha 4 bichonas lá dentro. Os meninos chegando e eu falava, Mazarelo, traz a bacia para você vir buscar verdura. Ela já vinha com a faca, só cortava o pescoço. Aquele dia era canja, era galinhada. Tinha uma coisa que algumas pessoas devem lembrar, muito peculiar. Ela ficava numa posição da sala com a mão cheia de bala. E as crianças iam passando para a escola, ela chamava e dava bala pra gente. Isso ficou muito marcado, muito marcado. Homenagem mais que justa a essa parteira. Dona Maria Rosa de Sobasílio, nome do seu companheiro, tinha agenda cheia. Atendia as parturientes de todas as classes sociais com o mesmo zelo. Devotava amor maternal por todas as crianças nascidas pelas suas mãos, acompanhando seus passos como uma pediatra. Eu de cá assim, eu vi um cabrito subindo o barranco e descendo no pátio. Aí eu falei com a Elaine era professora dos meninos de 5 anos. Ô Elaine, traz seus meninos aí pra mim. Aí ela soltou os meninos, eu falei, vamos turiar esse cabrito aqui agora. Hoje o dia inteiro, vamos turiar, pega lá. Pega no chifre, monta fulano. Quando os meninos já estavam turiando o cabrito, ô Silvana, traz os seus de 4 anos aí, vamos turiar esse cabrito aqui. Nós turiamos o cabrito
Até na hora que soltou o cabrito correu tanto que nunca mais ele apareceu na creche. Nunca mais. Mas era assim que a gente fazia ali, sabe? Era uma coisa muito gostosa. A comunidade gramense não conhecia seus portadores de deficiência residente na zona urbana e nem rural. Muitos escondidos e afastados do convívio social pela família, desinformada a respeito dos seus problemas e pela comunidade, indiferente à sua existência. Aí eu falei, fazer uma PAI eu preciso, primeiro, de uma professora e segundo, eu preciso de uma pedagoga. Eu, assistente social, não vou ser boba de abrir uma PAI sozinha. Que conhecimento que eu tenho de trabalhar com uma criança, né, nas deficiências e em tudo, e que a gente sabia que era tudo muito misturado. Chiquinho arrumou a casa pra gente, e aí nessa época os meninos da PAI já começaram, nós começamos parece que com 5 ou 6, e a gente nada sabia sobre eles, nem eu, nem Branca, nem Nívia. Aquilo que todo mundo antes escondia por ser diferente e que tinha que ficar escondido em casa e que ninguém podia ver, né? A gente ia descobrindo e a gente ia atrás buscar. Porque muitos pais ainda tinham aquela dificuldade de mostrar, né, o seu filho com alguma diferença. Então a gente tinha que ir atrás buscar e falar, não, essa escola é para ele.